versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santo. Graça a vós outros, aquele que nós aqui, hoje, aqui, você que está na internet vendo agora, esse é os outros, viu? Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem estar se assentando, em nome de Jesus. Título da mensagem, aliás, tema da mensagem: o Evangelho designado por Deus. Esse é o tema da mensagem. O tema central de tudo isso aqui é o Evangelho designado por Deus. Amém? E o título da mensagem: coisas difíceis de entender. Existem coisas difíceis de entender na Bíblia? Como tem, né, meus irmãos? Tem muita coisa difícil de entender na Bíblia. A carta aos Romanos, meus irmãos, eu disse que ela é a mais importante da Bíblia. Por quê? Porque tudo aquilo que é de difícil entendimento e que fala do projeto, do plano de Deus, Deus se auto-revelando e mostrando a sua justiça, o seu perdão, tudo aquilo que é do propósito, a vontade de Deus, da vontade de Deus. Se você quer saber sobre pecado, livro de Romanos. Você quer saber da justiça de Deus, livro de Romanos. Você quer saber do amor de Deus, livro de Romanos. Glória a Deus. Tudo está no livro de Romanos. Você pode procurar tudo aí, que você vai encontrar quando tiver dúvida. Amém? Agora, nesse trecho que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele está se apresentando na carta, amém? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, e tal, e ele vai falando algumas coisas, que nós vamos estar discorrendo. E se naquele tempo já havia necessidade do apóstolo Paulo entrar com esse, discorrendo sobre tudo isso aqui, era porque já havia gente querendo deturpar o Evangelho e fazer besteira, atrapalhar a vida dele e atrapalhar a vida da igreja. E conseguiram fazer. Certo? Conseguiram fazer. Nós tivemos aí um período, no primeiro século já começou os problemas. Aí os primeiros apóstolos, eles foram, o último que morreu foi o apóstolo João, como os irmãos sabem, né? O mais velho de todos, morreu de morte morrida, não morreu matado, mas o resto foi tudo mártir, e eles foram embora. Aí tiveram outros, foram surgindo outros apóstolos, outros, né? Outros mestres, outros profetas, e foi entrando no Evangelho algo que não era o Evangelho.
e fez com que essa porcaria, que não é evangelho, deixasse em trevas por pelo menos o mundo, as pessoas que Jesus queria salvar, em trevas durante mais de 1000 anos. Glória a Deus. Trevas total. O evangelho desapareceu do mapa. Ninguém sabia nada do evangelho. Só conhecia um outro evangelho, que diziam ser o evangelho. E enganaram muita gente, foram mais de 1000 anos. Aí veio a reforma da igreja. Deus, por misericórdia, concedeu que houvesse uma reforma da igreja, aí voltou mais ou menos não, bem firme, né? Falando desse evangelho, fundamentado nos apóstolos que nós lemos aqui. E agora começou a vir um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, foi vindo, e está nisso que nós estamos vendo aí. Esse evangelho praticamente está só uma meia dúzia de gato pingado aí, que conhece. O resto está num outro evangelho. Cada um prega o seu evangelho. Amém, meus irmãos? Por isso que eu quero compartilhar com os irmãos o evangelho designado por Deus, não pelo homem, né? E as coisas difíceis de entender. Nessa noite, baseado no texto que lemos, eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre a importância do evangelho genuíno, fundamentado pelos apóstolos, e que desde o primeiro século vem sendo deturpado. Devemos, irmãos, meditar na palavra. Como cristão, é nossa responsabilidade buscar o entendimento do evangelho. Nele há pontos difíceis e nunca faltará pregações que, ao invés de produzir salvação da alma, produz morte e destruição. Nós precisamos ficar atentos, ler e meditar na palavra com calma, entendendo bem o que está dizendo, para você ficar esperto, tanto na hora de pregar, como na hora de ouvir uma pregação. Não são poucos os homens que foram referências para a minha vida, e que hoje eu não tenho nada a ver com o ministério deles mais. Isso é muito sério. E o pior, quanto mais esses homens pregam, pior vai ficando a situação da igreja. Porque eles passam a pregar não esse evangelho, o evangelho designado por Deus, mas um outro evangelho. Então há tanto tipo de evangelho sendo pregado aí, que é um problema. Por isso, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, sempre com versículo bíblico e baseado na palavra o máximo possível. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em 2 Pedro, no capítulo 3. Olha como o problema já era sério naquela época. Veja que o apóstolo Paulo estava no livro de Romanos, certo? O apóstolo Pedro também está enviando uma carta no mesmo primeiro século, certo? Olha o que o apóstolo Pedro fala com relação ao evangelho fundamentado pelos apóstolos, e principalmente para o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. Apóstolo dos gentios somos nós, amém? Então, o apóstolo Paulo é quem pregou o evangelho para nós, livro de Romanos, né? Então, olha o que o apóstolo Pedro fala acerca desse apóstolo e do evangelho que já estava sendo deturpado naquela época. Vocês imaginem agora. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por esta razão, o apóstolo Pedro está falando por esta razão, porque, se você for ver os versículos anteriores, ele está falando
do novo céu, nova terra, que o céu não vai ser esse céu, essas coisas e tal. Mas já havia pessoas, né, que estavam fazendo besteira, e nós vamos ver aqui o porquê disso, tá? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, né, pois, amados, é para mim e para você que ele está falando isso, esperando essas coisas, né, novo céu, nova terra, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação, grava essa palavra, salvação. Salvação é todo o contexto da carta de Romanos. Regeneração, justificação e santificação. É disso que o apóstolo Paulo trata. Então, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, ele está se referindo ao Paulo, que é aquela carta que nós estávamos lendo. O Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. É daqui que eu tirei o título da mensagem. Coisas difíceis de entender. Então, há coisas difíceis de entender na carta de Paulo, certo? Nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Está vendo? E tudo isso por quê? Por falta de entendimento. A falta de entendimento leva-nos a acreditar numa doutrina que não é o Evangelho do Senhor, né? E qual o resultado disso? Final do versículo 16, ó, para a própria destruição deles. Então há um Evangelho pregado que não salva, que mata. E nós precisamos levar muito a sério isso e buscar nas Escrituras o entendimento. Façamos, em nome de Jesus. Quem já ouviu falar nos crentes de Bereia aqui? Alguém já viu falar no crente de Bereia? Numa hora nós vamos falar sobre isso. Os crentes de Bereia. Paulo pregava, acabava de pregar, eles iam lá para a Bíblia e iam ver se o que ele estava falando estava na Bíblia mesmo. Amém, meus irmãos? Então, o pregador chegou aqui, abriu a Bíblia, porque o fato de um pregador, seja ele quem for, mas ele é não vou falar nome, o maior cara aí que rebanha multidões. Ele abriu a Bíblia. O fato dele abrir a Bíblia, ler um texto, fechar a Bíblia e começar a falar o que vem na cabeça, isso não quer dizer que é uma pregação, só porque ele abriu a Bíblia. Glória a Deus. Começou a falar um bocado de besteira, não deu um texto bíblico mais, e não. Então, cuidado com isso, né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque senão podemos cair tá ouvindo uma coisa que vai nos destruir. Porque aquilo que entra na cabeça, você fica pensando nisso. E acaba depois tomando conta da tua vida, você começa a pensar e acreditar, e daqui a pouco você está acreditando realmente que essa água aqui você vai beber e você vai sarar porque ela foi ungida. O que eu vou fazer? Então, versículo 17 diz assim, ó, dessa carta de 2 Pedro aí. Vós, pois, amados, vós, aqui de Ferraz de Vasconcelos nesse momento, está me vendo pela internet, vós, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados ao quê? Ao Evangelho
fundamentado nos apóstolos, mas não no apóstolo daqui, não, no apóstolo dos apóstolos que Jesus escolheu para fazer o evangelho. Não é o evangelho do apóstolo terreno, desse que está aí, andando hoje aí, falando, ó, eu sou o apóstolo, eu vou fazer um evangelho para você seguir. Não, é fundamentado no evangelho dos apóstolos que Jesus ensinou. Você sabia que o apóstolo Paulo recebeu o evangelho diretamente? Ele nunca viu Jesus ao vivo, mas recebeu o evangelho de Jesus depois de ressuscitado. Que ele teve até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis que não dá nem para falar, para a gente entender, por isso ele não fala. Glória a Deus. É desse que nós temos que aprender. É desse que nós temos que ler e aprender. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nasce de novo, aceitou Jesus, glória a Deus, né? Aí, glória a Deus, aí nasce de novo, e aí, nossa, aquela, né? É os primeiros passos, é bebezinho e tal, aí cai um negócio desse na vida do... Aí, o coitado cresce, raquítico, doente, tudo atrapalhado, 20 anos na igreja, vive todo atrapalhado, sofrendo, dando glória a Deus. Meu Deus, por causa do evangelho podre, né? Versículo 18, o que é para a gente fazer então? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus. É isso que nós vamos fazer. Agora vamos voltar para Romanos. E aí então eu vou deixar para os irmãos, nós vamos estar discorrendo no texto, até o versículo 7, sobre pelo menos 6 pontos difíceis que nós vamos estar trabalhando. Obviamente que hoje não vai ser possível, nós vamos trabalhar talvez só um, né? Um pelo menos tem que dar, mas são 6. Então nós vamos voltar, eu creio em nome do Senhor Jesus, que eu vou ter outra oportunidade, uma hora, né? Não sei se o pastor, aí é por conta do pastor, por conta do Espírito Santo, na verdade, né? E numa próxima oportunidade nós vamos estar falando, então, sobre esses outros pontos. Mas eu quero discorrer com os irmãos pelo menos 6 pontos que eu vejo nesse texto que nós lemos. 6 pontos difíceis. Primeiro, o evangelho designado por Deus é o tema, amém? O evangelho designado por Deus, primeiro ponto, é preciso entender que um chamado de Deus, que há um chamado de Deus específico para cada um de nós. Você compreende isso? Você compreende que você não veio para a igreja porque você quer? Você compreende que você está aqui, não é porque você quis estar aqui, e que você permanece na igreja porque você foi chamado? Qual foi o seu chamado? Você foi chamado para fazer o quê? Ninguém fala sobre isso, né, irmãos? Ninguém fala sobre isso. Essa pregação não existe. Fui chamado para receber bênção. Conta a sua bênção aqui, vem cá, conta a sua bênção. Será que você foi chamado para contar bênção? E passar a vida inteira dentro da igreja, bisbilhotando a vida dos outros, falando mal de todo mundo? Não tem problema, o importante é que eu vou buscar a minha bênção. Será que é isso? Então é importante entender, é preciso entender que há um chamado de Deus específico para cada um de nós. Veja o apóstolo Paulo como foi chamado e nós vamos ver o chamado dele, tá? Mas vamos só ler agora para mim
dizer que isso aqui é verdade. Constatar que cada um de nós tem um chamado, amém? O apóstolo Paulo foi chamado para quê? Olha lá, Paulo, servo de Cristo, chamado para quê? Para ser apóstolo. Ele chamou você para ser apóstolo? Então não inventa. Ele não chamou para ser apóstolo. Tenho certeza disso. Não tenho dom para mártir. Glória a Deus. Mas eu tenho um chamado. E você tem também. Veja o versículo 6. De cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Tá bom assim? Ser chamado por Deus? É preciso entender, nós vamos trabalhar isso, tá? Isso é um ponto que nós vamos trabalhar. Aqui nós só estamos vendo no versículo, mas nós vamos trabalhar esse chamado aí depois. Segundo ponto, é preciso entender que o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é de ninguém que escreve um livro, que conta a sua trajetória, o que Deus fez na vida dele. Não. O Evangelho não é o meu testemunho. Glória a Deus, meus irmãos. O Evangelho é de Deus. Eu posso até dar um testemunho, mas ele não pode servir de base doutrinária para a tua vida. Você pode contar o seu testemunho e deve fazê-lo, mas não venha querer me empurrar a goela abaixo que o que Deus fez com você vai fazer na minha vida também, porque não é assim. Cada um de nós tem as suas experiências. Glória a Deus. É preciso entender que o Evangelho é de Deus. Versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo nunca pregou nada que veio da cabeça dele. Tudo que ele deixou escrito aqui veio de Deus. E é só esse Evangelho que nós temos que pegar para nós. O que veio de Deus, fundamentado nos apóstolos. Fora disso, descarta, sai fora, sai correndo, o mais rápido possível. Terceiro ponto. Tudo isso eu estou apresentando hoje para que depois, nas oportunidades, nós vamos trabalhar. É preciso entender que o Evangelho é o cumprimento de uma promessa de Deus nas Escrituras. Veja o versículo 2. O Evangelho é isso, né? O verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, é isso. É uma promessa de Deus, ó, o qual, versículo 2, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Então, o Evangelho de Deus é um Evangelho que cumpre uma promessa. Nós vamos estar vendo aonde que isso se cumpriu em toda a história, nós vamos estar trabalhando isso, amém? Depois nós vamos estar falando sobre isso por pontos, tudo bonitinho. 4. É preciso entender que o Evangelho aponta para uma pessoa. Glória a Deus, meus irmãos. O Evangelho, ele aponta para uma pessoa. Nós vamos estar trabalhando isso. O Evangelho todinho, a Bíblia toda é uma pessoa. Não é um negócio, um livro, algo que você faz assim, pega aí, não. O Evangelho aponta para uma pessoa. E uma pessoa que tem vontade. E que prevalece a vontade dele, não a minha nem a tua. Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre isso também. 5. É preciso entender que o Evangelho não é uma fonte só para receber bênção, mas é uma fonte para receber graça para obediência. É preciso entender isso. Para ser um crente autêntico, para a gente não cair na bobeira, é preciso compreender, entender que o Evangelho não é uma fonte para se receber bênção. Aqui você não vem buscar bênção.
Não estou dizendo que nós não vamos orar e buscar, que o Senhor não quer nos abençoar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Evangelho não é isso. Ele não é uma fonte para dar bênção. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Para quê? Para dar bênção, receber bênção. Para obediência da fé. Paulo já começa essa carta com todo o básico que nós temos que... Disso aqui tem tanta coisa para se falar, meus irmãos. Né? E, por último, sexto, é preciso entender. Aqui é forte, hein? Aqui pega. É preciso entender que o Evangelho tem o propósito de santificar a propriedade de Deus. É preciso entender isso. Nós somos propriedade de Deus. E Deus quer santificar a sua propriedade. Tudo que é de Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Meu Deus. É preciso entender que o Evangelho tem propósito de santificar a propriedade de Deus. Vamos ver isso direitinho? Veja o versículo 6 e 7. Há dois para serdes aí, ó. No versículo 6, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. É para ser. Nós temos um dono. Amém? Ele é Senhor, mas não é Senhor como um título de honraria, né? Assim, como é que se diz? Senhor, Senhor, Senhor. Não, é dono. Nós somos escravos. Ele comprou nós com o seu sangue. Ele tirou do poder, a gente era escravo do Satanás. Ele foi com o seu sangue e comprou nós para ser, agora nós somos dono, ele é nosso dono. Antes o nosso dono era o cão. Glória a Deus. Então, ó, dois para serdes, no versículo 6, para serdes de Jesus Cristo. E o 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para o quê? Para serdes santo. Então, dois para serdes, para ser propriedade, o qual, pela lavagem do Evangelho, é santificado, porque Deus só trabalha com coisa santa. A propriedade dele tem que ser santificada. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho é... Essa carta de Romanos, principalmente, esse livro de Romanos vai tratar com isso, com esse processo. Por que um processo? Porque sempre vai haver alguém nascendo no reino de Deus, pela pregação do Evangelho, desse Evangelho. Pela pregação desse Evangelho, quando a gente prega o Evangelho, o Espírito Santo toca no espírito morto da criatura e ela aceita Jesus. Glória a Deus. Assim que aconteceu com você? Comigo foi exatamente assim. Eu me lembro o dia, a hora, o momento que eu não fui mais a mesma pessoa. Né? Então, o Espírito é vivificado. E ali, ele começa a caminhar. E ele começando a caminhar, ouvindo a palavra do Evangelho, se ele não cair na mão de safado, de enganadores, né? Se ele buscar o entendimento da palavra e ver quais pregações ele deve ouvir, essas pregações vai transformando ele num processo progressivo até a vinda do Senhor Jesus, regenerando, justificando e santificando para a glória de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ver o chamado de Paulo? Volta um pouquinho aí, Romanos, volta, vem em Atos. E aqui, os irmãos veem que o apóstolo Paulo ele começa a carta falando assim: Paulo,
servo do Senhor Jesus Cristo, servo é escravo, tá? Vamos ver? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos falar do chamado. Então vamos ver o chamado de Paulo? E nós vamos ver algo importante nessa questão de ser servo. Um servo não tem vontade, amém? Ele pode até ter vontade, mas não faz a menor diferença a vontade dele, porque ele não exerce a vontade. Quem exerce a vontade no lugar dele é o dono dele. Amém, meus irmãos? Nós não temos vontade. Porque eu vou fazer. Não, você não vai fazer, não. Você... Como é que pode? Se você serve o Senhor Jesus, como é que você pode decidir o que você vai fazer? Por minha conta, eu vou tomar uma decisão. Não, você não toma decisão nenhuma. Você tem um dono, pô. Vamos ver isso acontecendo na vida de Paulo? Inclusive nas orações, onde ele ora, tem um plano, mas a vontade do dono é que é feita, a dele não é feita. E ele dá glória a Deus, porque ele tem um dono, e a vontade de Deus é perfeita e agradável. Glória a Deus. Então vamos lá. Veja o apóstolo Paulo, a conversão dele. Vamos ver a conversão dele, aí a gente vai falando aí. Atos capítulo 26, no versículo 12. Veja que aqui o apóstolo Paulo já está aqui sendo julgado, amém? Ele está lá enfrentando um problema. Ele está lá num diálogo, os caras querem ver? Ó? Vamos ler. Ele está na presença de um juiz lá. Então, versículo 13, capítulo 26, versículo 13. Ele está falando para esse sendo interrogado, na verdade, ele está sendo interrogado e ele está dando uma explicação. Ele diz assim, versículo 13: ao meio-dia, todos estão me acompanhando? Todos? Beleza? Estão comigo? Versículo 13 diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Olha a experiência que ele viveu. Você viveu uma, não viveu? Eu também vivi uma. Cada um viveu a sua. A do Paulo foi assim. Versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi, quem ouviu? O apóstolo Paulo. Uma voz que me falava em língua hebraica, ao chamado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O chamado de Paulo foi pela vontade dele? Ele foi para Jesus por conta própria? Jesus, legal, eu vou te seguir. Foi assim? E quando ele foi chamado, ele foi de bom grado, numa boa. Jesus vai falar para ele assim, dura coisa é você, vamos ver? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão, os irmãos sabem o que é o aguilhão? Aguilhão é um ferro comprido, com uma ponta, que os caras usam para, se o animal quadrúpede lá não quer obedecer, é rebelde, né? Então ele dá uma cutucada e o bicho vai para frente. Ele quer voltar, o aguilhão vai entrar em cena. Aí ele ameaça de se rebelar, o aguilhão entra em cena. É isso que ele está falando para o apóstolo Paulo. Dura coisa é você recalcitar contra os aguilhões. Vai. Vai. Se você não for, o aguilhão vai entrar em cena. Numa boa, certo? Então vamos lá. Caindo, versículo 15. Então, depois que Jesus falou, dura coisa é você fazer isso. Você não vai conseguir. Aí que ele diz, então eu perguntei, quem és tu, Senhor?
Perseguindo a igreja, fazendo tudo errado, fazendo tudo. Agora já, opa, é Senhor, é melhor obedecer. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí começam as ordens e a vontade de Deus na vida dele. E diz o que ele deve fazer. E começa a orientar. Assim é a nossa vida como crente. Aí Deus começa a nos moldar, trabalhar na nossa vida e usar a nossa vida para pregar o Evangelho, para ensinar, para, enfim, ou pregando com a própria vida. Eu não sei, cada um tem o seu chamado, mas Deus começa a tratar dessa forma lá. Mas, versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, que ele viu ali, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo recebeu o Evangelho de Jesus ressurreto. Glória a Deus, meus irmãos. Versículo 17: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Eu estou te enviando, eu não estou pedindo para você ir. Glória a Deus. Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. 18. E qual o objetivo? Qual o objetivo da pregação do Evangelho genuíno? Para lhes abrires os olhos. Uma pessoa sem o conhecimento do Evangelho tem os olhos fechados espiritualmente, não vê. Converter das trevas para a luz e da potestade, do poder do Satanás. Uma pessoa sem compreensão do Evangelho age pelo poder de Satanás. Da potestade de Satanás, converter para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Não é tremendo, meus irmãos, a gente saber que o nosso Rei, o nosso dono, tem propósito e vontade perfeita para a nossa vida, e que a gente não precisa ficar chorando, lamentando e sofrendo com as coisas que acontecem na nossa vida, ainda que seja a morte. Paulo chegou a dizer: olha, por amor de vocês eu fico aqui, mas a vontade minha mesmo é partir e estar com Cristo. Glória a Deus. Então é isso. Agora veja bem, o apóstolo Paulo, se você for ver, e aí eu estou encerrando, tá, meus irmãos? É só para dizer que a vontade de Deus, ela prevalece e não tem jeito. Você pode orar muitas vezes, mas você precisa compreender que a vontade de Deus é perfeita e agradável, e nem sempre ele pode até às vezes fazer algo que você está orando, né? Mas ele vai fazer do jeito dele, e muitas vezes eu e você não vamos compreender. Ele está fazendo. Meus irmãos, eu fui morar lá em Biritiba Mirim. Você acha que eu fui porque eu queria ir para lá? Eu nunca pensei em ir morar lá, na minha vida. Nunca pensei em ir para lá. Meu negócio era para ir para lá, para lá. Eu quero ir para São Paulo, lá, porque nem onde está minha filha, lá para Jabaquara, para aqueles lados lá. Eu não queria vir para cá, para o mato. Nunca quis. Mas agora, eu percebo que para a vontade de Deus, eu não tenho outro lugar melhor para mim. Mas na época eu não entendi. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo também. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo, olha o que ele diz na carta. Quer ver? Em Romanos, no capítulo 1, versículo 10. Olha o que ele diz no versículo 10. A gente está encerrando, tá, meu irmão? Versículo 10. Ele estava enviando a carta aos romanos, só que ele nunca tinha estado lá. E ele tinha um plano. Tinha um plano de ver ir lá visitar, ter um contato com os romanos, porque de lá depois ele queria ir para a Espanha, pregar o Evangelho na Espanha. Então ele ia ficar um tempo lá. Isso era o plano dele. Glória a Deus. Eu acredito que ele nunca esteve na Espanha, ou teve?
Eu nunca vi. Você viu o Evangelho dos Espanhóis aqui? Eu nunca vi. Então, eu acredito que ele não cumpriu essa promessa. Mas ele tinha esse sonho, esse plano. Ele queria ir para lá. E ele ora, e olha o que ele faz aqui. Ele diz assim, ó, no versículo 10 diz assim, ó, versículo 9, ele está falando para os romanos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião. A oração dele é perfeita. É o que ele queria, uma boa ocasião para estar lá, numa boa, certo? Boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, tudo maravilhoso, ele queria isso, e glória a Deus, né? Para que sejais confirmados, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos e tal. Então ele queria ter um contato legal com o pessoal, e ele orava para isso, e glória a Deus, e vamos lá, então ele queria isso. Agora veja Romanos 15, 22. Romanos 15, 22. Olha os planos dele. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido, mas estava orando, ele queria uma boa ocasião, não queria? Mas aí diz assim, me senti impedido de visitá-lo. Mas agora, ó meus planos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, para ele não tinha mais campo de atividade naquelas regiões, né? Ele queria, e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo, eu penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ou seja, ele manda a carta, fala, ó, eu só vou lá para Jerusalém, e eu estou indo a serviço lá, mas eu vou voltar para ver vocês, e é isso que nós vamos fazer, e vai dar tudo certo, e eu estou orando para isso, e é isso mesmo que vai acontecer. Agora veja, volta para Atos 27, e veja como foi realizado, como que ele chega em Roma. Foi dessa forma? Atos 27. Mas ele orou, não orou? Um servo tem vontade? É a vontade de Deus que vai prevalecer? Muitas vezes você pede uma coisa, você pensa num jeito e fala, eu quero isso, assim, 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 assim. Deus pode até fazer, mas não é do seu jeito, nem do meu. Ele fez, mas vê como é que foi. Atos, capítulo 27. Olha como é que ele chegou em Roma. Preso, dentro do navio. Quando foi decidido, versículo 1, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Maravilha, né? Ele queria ir numa boa, foi preso. E aí o que aconteceu mais? Tudo numa boa, aconteceu tudo do jeitinho que ele orou, bonitinho. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo-se navegado a navegação perigosa, ele viu, fez jejum, teve uma revelação que ia ser, não vai dar certo, é melhor não ir e tal, não sei o que. Não, nós vamos assim mesmo. Aí ele vai e naufraga. Que legal, né? Aí, 28, versículo 4, versículo 3. Tendo Paulo, aí depois que naufragou, foram nadando, se lascando todo, chegaram numa ilha chamada Malta, e aí começa tudo lascado ali, né, o sofrimento todo. Ele chegou em Roma, olha que maravilha, que legal. Aí quando chegou lá, aí, bom, agora de noite, não tem jeito, vamos fazer uma fogueira, tudo bem. Tendo Paulo ajuntado, versículo 3, 28, versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora mordeu a mão dele.
Então, meus irmãos, isso aqui é só para dar um exemplo, o que é para trabalhar esse primeiro ponto, e nós estamos encerrando. Um chamado. Nós somos chamados para ser escravos do Senhor Jesus. E vale a pena, é tudo o que eu quero, é tudo o que você quer também? Você compreendeu que a vontade do Senhor é perfeita e agradável, ainda que haja sofrimento? Você viu Paulo passar por tudo isso aqui e em algum momento desfalecer a fé dele, ou ele murmurar? Mas sabe por quê? Porque ele tinha um dono. Ele sabia em quem ele cria. Ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, mensagem para nós nessa noite. Devemos ficar espertos com a pregação do Evangelho. Devemos compreender o senhorio de Cristo, de Jesus. Ele é o nosso dono. E mesmo que as coisas não vão muito bem, ou se vão bem, os nossos projetos têm que estar todo alinhado com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu encerro a palavra aqui. Quem compreendeu bem essa palavra, dá um glória a Deus bem alto e aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.